totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cante isso. Eu vim para adorar-te, vim para dizer, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, cante. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Escute isso, ó. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Cante. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Cante. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O engraçado dessa canção é que ela diz que eu nunca vou saber o preço que foi pago lá na cruz. E tem momento que eu deixo qualquer visão materialista tirar o preço que foi pago na cruz. Eu troco uma vida de 80 anos de ostentação por uma vida eterna que foi conquistada lá na cruz. Eu troco um rolê numa nave com a prostituição dentro da nave pelo preço que foi pago na cruz. Eu troco por a minha promessa por uma proposta, sendo que esta promessa foi conquistada na cruz. E então eu digo que eu nunca vou saber o preço, Pai, que foi conquistada, ou que foi alçada, ou que foi galgada naquela cruz. Eu digo, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Cante isso, cante isso. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Diga, eu vim para adorar-te. Diga isso. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável. És totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Cante isso, Cassiano. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Fala, meus amados, graça e paz. Quero trazer aqui, nessa oportunidade, uma reflexão no seu coração. Trazer uma mensagem cujo título, ele fala sobre descanso. Estamos aí numa pandemia mundial, um caos, não só no Brasil, mas em todas as nações. E falar de descanso nesse momento é muito oportuno, mas às vezes também um pouco confuso. Estamos aí em guerra de discussão se devemos ficar em casa ou não, trabalhar ou não, diversas opiniões. E aí eu me pergunto, será que é o tempo de descanso? Será que no tempo de descanso o Senhor é conosco? O Senhor é contigo? Então vamos ver na palavra o que o Senhor nos fala. Amém? Então o título da mensagem ele fala o seguinte: descanso do céu, descanso da terra e o descanso do homem. Antes de iniciar a ministração, eu gostaria de fazer uma pergunta que você responda para si mesmo. Você gosta de descansar? Acredito que, sem dúvida, a resposta, pelo menos para a grande maioria, seria sim. Quantos de nós não gostamos de cumprir as nossas tarefas, os nossos trabalhos e chegar em casa e descansar? Mas eu te faço uma outra pergunta. Nos tempos difíceis, com tantas obrigações, tarefas, com tantos compromissos familiar, pessoal, financeiro, entre outras, você consegue descansar? Aí fica difícil responder, né? Pois bem, essa reflexão hoje é exatamente para confrontar você. Confrontar a mim mesmo, o nosso intelecto, o nosso racional. Que no tempo de Deus, nós podemos descansar. E mesmo no tempo de descanso, nós podemos frutificar. E isso é importante você saber. Que há tempo para tudo, como nós sabemos e conhecemos. Mas entender que o Senhor ele reserva um tempo para a gente descansar. E nesse tempo nós sermos frutíferos. Amém? Abra sua Bíblia aí. Em Gênesis
Gênesis 2, versículo 2 até o 3. Não é muito difícil de achar. E diz assim, ó. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Versículo 3. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Olha, interessante, um versículo tão costumeiro que provavelmente aí mais de 99% de nós cristãos já lemos essa passagem, porque ela está bem no começo da Bíblia. Então, possivelmente você deva ter lido esse versículo, mas talvez não notou nas entrelinhas quão importante eles são. Eu quero frisar aqui que o próprio Deus, o Senhor de todas as coisas, o Senhor de tudo, dono de tudo, também tem um tempo para descansar. O Senhor nos mostra aqui bem no começo que Ele fez todas as coisas, Ele declarou, e conforme a sua palavra declarada, as coisas foram construídas, foram edificadas. Mas que também houve um dia, houve um tempo para o descanso. Eu não estou aqui para te falar de algo religioso, que existe somente um dia para você descansar. Somente um dia sabático, ou seja, ele qual for, de acordo com a sua religião, crença, ideologia. Mas é para você que Deus estabeleceu um tempo para o homem descansar. E Ele mesmo sendo Deus descansou. E às vezes nós não paramos para refletir esse tempo. Não paramos para desfrutar de um tempo que o Senhor nos separou para viver. E olha que interessante, ó, Deus descansou, Deus abençoou e santificou, segundo os 2 versículos que eu falei aqui. Ó. Versículo 2 ele fala o seguinte, vou reforçar. Ele fez todas as coisas e descansou, no versículo 2. Mas no 3, ele diz que só abençoou e santificou o 7º dia, que foi o dia do descanso, após ter descansado. Quero dizer para você que a sua bênção, a sua santificação no Senhor, ela vai ser frutífera quando você descansar em Deus. O que Deus quis mostrar aqui, que a sua santificação, a sua santidade, a sua bênção, ela não vem antes do seu descanso. Ele te dá força, te dá vigor, te dá perspicácia, te dá inteligência, te dá sabedoria, conhecimento, te dá oportunidades que são uma bênção na nossa vida, porque sem oportunidade nós não somos nada. Mas em cima de tudo isso, muitas vezes nós atravessamos as coisas de Deus, atropelamos as coisas de Deus e fazemos uma confusão em tudo isso, achando que o tempo que nós não produzimos é um tempo infrutífero. Nosso tempo é dinheiro. Eu até concordo que o tempo é dinheiro, mas o tempo do Senhor também é descanso. E no descanso você também frutifica e produz. E é muito importante a gente notar isso, porque são 2 versículos que muitas vezes na verdade eu nunca frisei o quão importante ele é. Já li essa passagem diversas vezes, já li o Novo Testamento diversas vezes, o Antigo Testamento, mas nunca me chamou tanta atenção que Deus só abençoou e santificou tudo que havia feito, ou seja, toda a produção que Deus colocou sobre a terra, toda a produção que você vai colocar sobre a sua vida, sobre os teus projetos, os teus planos, as tuas responsabilidades financeiras, elas vão ser abençoadas e santificadas se você descansar primeiro. Deus te dá os dias para você produzir, para você plantar, lavrar a terra, lavrar o seu trabalho, o suor do teu trabalho. Mas há um tempo de descansar. E quando eu digo descanso, eu não quero dizer que diante do caos que nós estamos vivendo, aí as polêmicas sobre sai de casa, fica em casa, reposa, tá uma crítica enorme sobre isso aí. Eu estava até debatendo aí com familiares e algumas pessoas nas redes sociais sobre isso. Eu não quero misturar as coisas, mas é importante frisar isso. O descanso, ele é necessário. No descanso, a gente floresce e frutifica. Mas isso não quer dizer que a gente tem que passar a vida também descansando e esquecer das nossas obrigações, né? A gente sabe quem tem responsabilidade aí em casa, quem tem os filhos, algumas obrigações aí do dia a dia para cumprir, esses compromissos não vão esperar passar toda essa crise. Muitas vezes a gente tem que ir para a rua, para a labuta, diante de toda essa situação. Acredito que não somente eu estou nesse cenário, mas vários brasileiros também estão vivendo isso. Mas o que o Senhor tem falado no meu coração é exatamente isso. O quanto em meio a esse caos, nós podemos sim trabalhar, nós podemos sim ir para a rua,
com toda precaução, com todas as medidas preventivas que nossos governos determinaram, certo? Mas há também um tempo de descansar. Talvez a sua preocupação agora, mediante tudo isso, nossa, como vai ser? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que vai ser o meu aluguel? Como é que vai ser o pão da mesa sobre os meus filhos? E talvez tudo isso aí estremeceu a tua fé, talvez tudo isso aí colocou um medo no seu coração. Mas eu quero trazer também para você essa situação. Não deixe que o medo se torne um trono na sua vida. Entenda que talvez de uma forma forçada você foi obrigado a ficar em casa. Talvez você está no grupo de risco, talvez você está enfermo e também está no grupo de risco. Talvez o seu trabalho te obrigou a forçar e você não consegue mais sair porque a tua empresa fechou, o teu patrão declarou ali um momento de quarentena sobre as suas atividades e talvez você está impaciente, preocupado se vai ter trabalho depois, se vão te mandar embora, se você vai ter salário. Deixa eu falar para você que eu não vim te dizer se vai ter ou não. Eu não vim te dizer se teu chefe vai permanecer com o teu trabalho ou não. Mas eu vim te dizer que há um Deus que está acima de todas as coisas. Há um Deus provedor, há um Deus que cuida, há um Deus que zela, há um Deus que tem tanto amor sobre nós, que mesmo em meio ao caos e as pragas, não só de agora, mas as pragas do passado, Ele mostrou que é Deus. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento e conhecemos lá as 7 pragas, você vai ver inúmeras vezes que o Senhor guardou, livrou e proveu do seu povo. E aí eu quero lembrar aqui em Êxodo 16:30, quando fala do maná. E nessa parte aqui é a parte que o povo estava reclamando com Moisés sobre a provisão. O povo já estava impaciente de tanto tempo caminhar no deserto, tinha saído do Egito, de um tempo de escravidão, e passaram anos no deserto e não entendiam esse tempo. Não entendia que o Senhor em tudo cuidava, em tudo provia. E aí, quando o povo reclamou a Moisés, o Senhor falou com Moisés, proveu o maná ao povo, e o povo não bastante não obedeceu ao Senhor. Porque a ordem era o quê? Era comer, se alimentar daquilo que o Senhor provia pro dia. Não era para agrupar, não era para reservar alimentos. E aquilo que você reservasse, além de apodrecer, seria uma desobediência ao Senhor. E o que eu quero lembrar aqui? Talvez hoje na sua mesa tenha um maná. Talvez não, eu acredito que tenha um maná. Eu acredito que você, meu amado, não está passando essa necessidade desesperada do seu coração. Talvez no muitos para alguns, no poucos para outros, o Senhor tem provido e mostrado que Ele é fiel. Mas talvez o seu desespero, o meu desespero é ir para um mercado, acumular o maná. É fazer uma compra para 60 dias, achando que nada vai te faltar. Quando eu tenho essa atitude, talvez eu não estou sendo só precavido com a minha família, mas talvez eu estou sendo também incrédulo em achar que o Senhor não pode me guardar. Assim foi o povo com Moisés. Deus diversas vezes mostrou, se revelou, falou com o povo. O povo viu a manifestação de Deus, mas ainda assim não se sentiu contente. Não encontrou a alegria e o gozo no Senhor. Ainda assim o povo quis se ajuntar a provisão para outros dias. E a gente sabe no que deu. Então, quero trazer também essa reflexão. Que você não entre em desespero. Que você faça aquilo que o Senhor deu no seu coração para fazer, deu direção para fazer. Se você é um pai de família, se você é uma mãe de família, tem toda uma responsabilidade na sua casa de sustentar a tua família, amém, meu amado. Mas se agora, com essa situação toda, o Senhor tem falado no seu coração que é um tempo para você descansar, descanse. Mas descanse confiando, não descanse de uma maneira incrédula, achando que tudo isso vai piorar, todo esse caos, que não é pouco, vai ser maior, e o Senhor não vai te guardar. E aí eu vou lá para o livro de Levítico 23:39, não vou ler a passagem, mas só quero refletir com vocês, que fala assim, ó, colham o que a terra produzir, colham o que a terra produzir, comemorem a festa do Senhor, que é o descanso, pois em meio aos frutos da colheita, a alegria no Senhor, há também o descanso devido. E olha que importante é isso. Nessa parte aqui, Levítico vem logo após falando sobre isso, que é o tempo de colher.
tempo de colher aquilo que você plantou, o tempo de colher aquilo que você produziu. Mas no tempo de você colher o que você produziu, há um tempo também de celebrar. Essa passagem aqui, ela fala das festas das cabanas, que era uma festa que Deus decretava para o povo colher tudo que eles produziram. Mas no meio daquela colheita toda, daquela abundância toda, além de fazer a festa, o Senhor falava para eles descansarem no Senhor. E aí eu volto novamente, eu não sei qual é o teu cenário, se é um cenário de escassez, mediante ao caos, ou um cenário de abundância, de colheita e de festa mediante ao caos. Porque muitos não estão preocupados, muitos estão festejando, muitos estão celebrando, muitos estão se alegrando, muitos estão despreocupados. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero dizer que em meio a essa situação, colha daquilo que o Senhor te deu, festeje com aquilo que o Senhor já te deu, mas também descanse em meio a tudo isso. E aí, novamente em Levítico, agora eu acho importante eu ressaltar essa passagem, lá no capítulo 25, versículo 4. Levítico 25, versículo 4, vamos lá. Do 4 ao 5, diz assim, ó. Mas o 7º ano será um ano de descanso, sagrado para a terra. Um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Olha isso, eu falei do descanso de Deus, do descanso do homem, e até a terra precisa descansar. Quem conhece aqui um pouquinho de agricultura sabe do que eu estou dizendo. Tem coisas que você insiste em plantar no tempo que não é devido plantar. E aí você reclama para Deus porque você não frutificou. Simplesmente porque eu e você não ouvimos a Deus e plantamos no tempo indevido. É isso mesmo, cara. Pode parecer loucura, né? Pode parecer para você até um confronto, porque a gente cresceu achando que tem todo o tempo batalhar. E se você está descansando, você é vagabundo. Não, você não é vagabundo, cara. Você não é vagabundo. O descanso, ele é de Deus. E às vezes quando nós forçamos essa produção insana, nós não frutificamos naquilo que nós tanto semeamos. Então, se a terra, assim como Deus e o homem, precisa descansar, reflita nisso. Onde está você hoje? Produzindo sem parar ou separando o tempo para ouvir o Senhor e frutificar no descanso dele? Amém? Tem coisas que não adianta. Mesmo que você tenha um punhado de boas sementes e sementes que dão fruto até no tempo indevido. Se a terra não está preparada para você semear, não adianta você forçar. Porque há tempos que a terra precisa descansar. Amém? E aí eu vou lá para o Novo Testamento, você viu? Até aqui eu falei do Antigo Testamento sobre descanso de diversas maneiras, né? Sobre Deus, sobre a terra, sobre o homem. E aí em Mateus 11, 28 diz assim, ó. O Senhor dá descanso aos cansados e sobrecarregados. Eu não sei como você está. Eu não sei qual que é a sua situação. Talvez você está sobrecarregado com tantos boletos, sobrecarregados com tantas tarefas, sobrecarregado com tantas obrigações. Eu sou autônomo, eu imagino pessoas que são autônomas também, empresários, e até mesmo você que tem um trabalho efetivo, tem lá um trabalho registrado, às vezes não sabe como vai ser amanhã. Você não sabe se o teu emprego vai estar lá quando você voltar, se o teu patrão vai chamar antes para dispensar você. Mas eu quero dizer para você que o Senhor chama você para descanso. A passagem de Mateus diz isso, que o Senhor dá descanso aos cansados e sobrecarregados. Talvez você está sobrecarregado de preocupações com o teu futuro. Mas como eu falei anteriormente, como o maná que Deus te deu hoje. Desfrute disso, com alegria, festeja. Pode parecer loucura, mas as coisas de Deus são loucura mesmo para o racional. Um tempo onde o país está em caos, preocupado com a epidemia, com a pandemia. É um tempo que você pode ser a diferença nas suas atitudes. Evangelize em silêncio. Quando você tem atitudes semelhantes a Cristo, você evangeliza sem abrir a boca, sem pregar no culto. Então, que as suas atitudes sejam essas, de refletir no Senhor e descansar. Talvez até aqui você, assim como eu, estamos vivendo somente no tempo cronológico, que nós chamamos de tempo cronos. É o tempo do relógio, é o tempo das horas, do minuto, do calendário, do mês, do ano, dos dias. Esse é o tempo cronos que nós conhecemos, é o tempo que nós estamos acostumados. E mediante esse tempo, nós atropelamos também as coisas. Porque a gente olha, caramba, vai acabar março, vai chegar abril, aí as previsões são que abril vai ser pior do que foi até aqui, mediante toda essa loucura.
Mas tudo isso é o tempo que o homem enxerga, é o tempo cronológico, porque o homem ele vai olhar um período, um calendário, ele vai olhar toda essa situação. E aí isso nos traz ansiedade, isso nos traz frustração, nos traz depressão, preocupação, mas Deus, ele tem um tempo diferente. Talvez você nunca ouviu aqui, mas eu quero te chamar para atenção para algo chamado tempo de Kairos. Nada mais é que tempo de Deus. E você nunca percebeu, mas já viveu experiências como essa. Já percebeu ou já vai lembrar agora, algum momento na sua vida, que você foi trabalhar e no meio do seu trabalho você olhou para o relógio, são 10 horas da manhã, e você fez tantas coisas, como outros momentos que você olhou para o relógio e já está encerrando o seu expediente, e você não fez 1/3 daquilo que você se programou para fazer. Essas são as diferenças do tempo de Deus e do tempo cronológico. No tempo de Deus, um dia seu pode valer por semanas. No tempo de Deus, um mês seu produzido pode valer por meses. No tempo de Deus, cara, 6 meses seu, um mês seu pode valer por anos. Se para Deus 1000 anos é como um dia, significa que Ele é o dono do tempo. Se Ele liberar uma palavra, você pode viver agora, em meio ao caos, coisas que você nunca imaginou viver. Então, não enxerga que o descanso é perda de tempo. Enxerga que o descanso é o tempo devido do Senhor. E que sobre ele, você, a tua casa, os teus negócios, o teu trabalho, os teus filhos, a tua igreja, a tua congregação, a tua família, frutificam no Senhor. Confia nele. Experimente viver essa atitude de descanso, essa atitude de tempo cronológico, mas viver muito mais no tempo de Kairos, que é o tempo de Deus. Um tempo onde você pode produzir. E o teu tempo de produção pode valer por muitos meses, muitos anos, que você imaginou trabalhar. E o Senhor já te deu por promessa, já te deu por bênção. Porque como eu falei lá no começo, em Gênesis 2:3, reforço novamente, descansou Deus, abençoou e santificou. Deus só abençoou e santificou depois que descansou. Amém? Que nesse tempo seja oportuno. Descansa no Senhor. Ele te abençoa, te santifica e te provê todas as coisas. Forte abraço no seu coração, permaneça em fé, permaneça em comunhão, compartilhe aquilo que Deus tem falado no seu coração, não se acha menor perante a sua congregação, a sua família, a sua igreja. Enxerga que há dentro de você o leão da tribo de Judá, dando palavra, dando esperança, trazendo sempre um reflexo do quanto Deus tem sido vivo e sido presente sobre os nossos dias. Amém? Forte abraço a toda a igreja UBPC Penha, forte abraço aos meus pastores, forte abraço à minha região amada Penha de França. Um beijo, valeu!